Vamos falar agora bastante de agenda econômica, política e economia, principalmente da agenda do Congresso na semana que vem. O governo federal se movimentando para garantir que o PL da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 seja aprovado no ano que vem, a grande prioridade da agenda do governo em todo o ano. Só vai ser votado ali na Câmara em outubro, dia 1º de outubro, quarta-feira que vem. Outras pautas prioritárias também, como regulamentação das Big Techs, vão ficar para um segundo momento. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirma que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês será votada na próxima quarta-feira. Mais de 15 milhões de brasileiros e brasileiras serão beneficiados com essa medida. O relator, deputado Arthur Lira, ampliou a faixa de redução parcial de R$7.000 para R$7.350. A compensação virá de uma alíquota mínima que será aplicada em rendimentos acima de R$50.000 por mês, incluindo dividendos. Essa cobrança será progressiva, chegando a 10% para quem ganha mais de R$1.200.000 por ano. Em agosto, a Câmara aprovou a tramitação em regime de urgência da proposta. Com isso, o texto entrará na pauta do plenário da Casa. Já no Senado, a comissão mista vota a MP 1303 na terça que vem. A medida amplia a taxação das bets, fintechs e restringe as compensações do PIS e COFINS. A MP também prevê a cobrança de imposto de renda sobre uma série de títulos dos setores agropecuário e imobiliário até então isentos. A alíquota, a princípio, era de 5%, mas, no parecer, o relator ampliou para 7,5%. O texto, que ainda unifica em 17,5% as alíquotas de aplicações financeiras, é uma das apostas do governo para recompor a arrecadação e fechar as contas em 2026. Já a regulação das Big Techs ficará para depois. O tema está entre as prioridades econômicas do governo Lula para 2025 e ganhou tração com o tarifaço norte-americano contra o Brasil. No entanto, o projeto só chegou ao Congresso Nacional na semana passada e ainda aguarda despacho da presidência da Câmara. Com a isenção do IR aprovada, o texto pode ter andamento na casa. Mariana, hein? Imposto de renda vai passar? Eu acredito que vai, apesar desse clima que a gente tem observado no Congresso desde o começo desse ano de disputa, né? A gente já vê uma disputa até eleitoral deflagrada e os ânimos acirrados. Apesar disso, eu acredito na aprovação do projeto ainda na próxima semana. Há um risco ainda de adiamento, é possível que ele seja adiado. Por quê? Porque isso acontece. Apesar da gente ter visto esse avanço nessa semana na articulação, e o dado positivo é que a gente tem ali o presidente da Câmara, Hugo Mota, o relator Arthur Lira e a articulação do governo unidos no propósito de aprovar esse projeto com uma neutralidade, apesar disso, com esse clima político um pouco mais conturbado, deputados, tanto da oposição quanto do centro, já sinalizam que vão apresentar emendas que podem tanto ampliar essa isenção, que hoje a isenção é total para quem ganha até R$5.000 e parcial para quem ganha, como a gente viu ali na reportagem, até R$7.350, tanto aumentar essa isenção, beneficiar mais pessoas com a isenção, como mexer na compensação na outra ponta, que é justamente a tributação de quem ganha acima de R$50.000, o imposto de renda mínimo para quem ganha mais de R$50.000. Esse risco, outro risco é de jogar essa vigência para além de 26, jogar para 27 a vigência, que não faria sentido para o governo Lula, porque justamente é uma aposta eleitoral super importante para o ano que vem. Esses atores ali, o comando, a cúpula da Câmara, o relator Arthur Lira e a articulação do governo estão trabalhando para mitigar esses riscos. Se esse trabalho for bem sucedido ali dentro das bancadas, a gente vai ver a votação e a aprovação na quarta-feira. Caso o clima não esteja propício, a tendência é que o projeto, essa análise seja adiada. Mas o governo e a cúpula do Congresso, da Câmara ali, estão de acordo em colocar para votar, tanto que o presidente Hugo Mota anunciou a data da votação. Vai ter reunião de líderes, claro, as bancadas vão se reunir
mas a tendência é essa de votação dessa matéria, claro que não sem emoção. A gente sempre está tendo emoção nessas pautas econômicas aqui em Brasília. Ô Daniel, é uma agenda que tem um consenso, digamos, social, porque ela beneficia de fato milhões de pessoas, mas até pelo relato da Mariana, não há um consenso, vamos dizer assim, tributário, né? Tanto no aspecto do regime de compensação, né? Ou seja, de que forma os 25 bilhões, salvo engano, do impacto fiscal desse projeto serão compensados no orçamento. Acho que tem uma divergência grande dentro do Congresso sobre isso. E também o alcance, né? O alcance, ampliação da isenção por uma tabela que alcance um maior número de pessoas. Você aposta que, a despeito dessas divergências do ponto de vista tributário do projeto, também há uma tendência de aprovação ou a chance de dar problema é real? Cara, me parece que a parte do filé do projeto do imposto de renda, que é aumentar a isenção para os trabalhadores que ganham até R$5.000, e aí hoje até Arthur Lira falou até numa escadinha ali para continuar aumentando a isenção conforme vai se aumentando o salário mínimo nos próximos anos, para não se perder esse benefício. Me parece que essa parte do filé está bem encaminhada, ou seja, pode ter ali algum tipo de emenda, de destaque para ampliar ainda mais a isenção, mas isso já me parece bem pactuado, que vai ficar na faixa dos R$5.000. Tem um projeto andando no Senado, apresentado pelo arquirrival de Arthur Lira, que é Renan Calheiros, e ali ninguém quer perder protagonismo, nem Arthur Lira, nem a Câmara dos Deputados. Então, me parece que adiar significa dizer para o Senado, olha, sigam nesse ritmo aí de aprovar o projeto do Senado. Então, Arthur Lira e a Câmara querem dar uma resposta. Qual que é o ponto ali que ainda está pendente de uma solução? A compensação, a parte do osso do projeto. Essa parte engraçado que até pesquisas, alguns meses atrás, quando o governo encaminhou o projeto, pesquisas internas ali da SECOM indicavam o seguinte, que era tão ou mais popular tributar aquilo que o governo vem chamando de super ricos, quem ganha mais de R$50.000 por mês, do que propriamente dar isenção do imposto de renda para quem isenção para quem ganha até R$5.000. Essa parte ainda está pendente, seja porque você tem algumas alas ali no Congresso, principalmente o PP, do próprio Arthur Lira, mas essa é uma proposta de Ciro Nogueira, de aumentar esse piso a partir do qual existe a cobrança dos tais super ricos, entre aspas, seja porque tem uma pressão empresarial bastante forte para não taxar os dividendos dentro dessa renda dos super ricos e nem taxar remessas de lucros para o exterior. Esse lobby empresarial está sendo feito de forma bastante forte no Congresso e é isso que pode atrapalhar o andamento do projeto, haver um desequilíbrio entre a isenção e a compensação. E aí, Thaís, esse lobby dos empresários deve prevalecer contra a taxação de dividendos e contra a taxação de remessas de lucros ao exterior? Eu acho muito difícil eles conseguirem zerar tudo, né? Há uma pressão muito forte para isso. Mas eu acho que o que o Congresso Nacional vai querer mais fazer tem caráter mais político do que atender exatamente ao setor empresarial, entende? Porque, assim, no final das contas, o projeto do governo, quando ele fala, olha, eu vou taxar o dividendo descontada a tarifa, a taxa que já pagou, enfim, tem toda uma fórmula matemática que diz o seguinte, olha, se a empresa estiver pagando os 34% do imposto de renda da pessoa jurídica, o dividendo vai estar isento, mas nenhuma empresa paga 34%. Então, existe esse argumento do governo. Há uma leitura dos tributaristas
e tributaristas das antigas, assim, que o Brasil conhece bem, de que a forma como o projeto está desenhado abre muita brecha para a judicialização, mesmo que politicamente o Congresso Nacional não consiga escapar de tributar dividendo e tributar remessas para o exterior da mesma natureza, né? A percepção que eu tenho, e muita gente do mercado e do setor empresarial vai a Brasília, o que eles mais ouvem lá, essa semana eu recebi vários relatos, é da preocupação da oposição em não dar tanta vitória para Lula. Sim. Ô Mariana, como que fica caso o lobby empresarial prevaleça e a taxação de dividendos e a taxação de remessas de lucros ao exterior caia do projeto? O que o Congresso vislumbra como uma possibilidade de colocar no lugar dessas compensações? Olha, não tenho essa resposta agora, mas, inclusive, durante a tramitação, nessa semana, teve uma discussão de puxar, inclusive, alguns pontos da MP 1303, que tem medidas de arrecadação para esse projeto, para o projeto do imposto de renda. São 2 projetos separados. Isso não aconteceu, acabou não acontecendo, houve esse debate, mas os projetos continuam tramitando separados. E a MP 1303, que é a medida provisória alternativa ao IOF, né, ficou conhecida dessa forma, ela é a outra prioridade do governo nessa semana. Ela deve ser votada na comissão mista. A gente viu isso também ali na matéria. Ela deve ser votada na comissão mista essa semana e pode até ir a plenário. Eu não acredito que ela vá a plenário, porque ela também mexe com muitos assuntos muito complexos. No caso dela, diferente do caso do IR, ela tem um risco de desidratação. Ela tem um risco grande de desidratação, porque ela impacta em muitos pontos. Ela impacta na questão da dívida, ela impacta no agronegócio, no financiamento do agronegócio, ela impacta no financiamento do setor imobiliário, ela muda a tributação das fintechs, da CSLL das fintechs, ela muda a tributação das criptomoedas e das bets. Então, como a gente pode ver, é uma série de setores econômicos que são impactados, e aí ela corre o risco de ser desidratada, mas ela é importante também para o fechamento das contas do ano que vem, porque tem uma previsão de arrecadação de 20 bi como está. E dentro desse cenário, o que a gente está vendo nessa discussão é uma discussão muito grande entre o agronegócio e a equipe econômica, né? O agronegócio não está aceitando a proposta que foi colocada agora pelo relator de tributar as LCAs em 7,5%. A gente pode continuar nesse debate aí da MP, porque tem muito assunto, né? Ô, Caio, desculpa, Thaís, você na frente. Não, você na frente. Não, nós estamos ouvindo aqui que o agronegócio está reclamando. Quem reclamou, detonou a taxação da LCI, que é o mesmo instrumento, mas para o setor imobiliário, foi o presidente da Caixa. Não foi o setor privado, né? Foi o presidente da Caixa. Então, tem muita pressão aí pela frente. Daniel? Não, é engraçado o seguinte, né? A Mariana lembrou aqui que essa medida provisória foi criada para compensar a queda naquele decreto que aumentou as alíquotas do IOF. Aí ela recebeu o nome de MP Taxa Tudo. Acontece que é o seguinte, quer dizer, o Congresso tinha derrubado a alta do IOF e veio o Supremo Tribunal Federal e suspendeu a decisão do Supremo e retomou a antiga alta do IOF. Então, você teve efetivamente a alta do IOF, não do jeito como o governo queria lá atrás originalmente, mas teve uma alta do IOF e depois teve a MP para compensar a alta do IOF. Então, as duas coisas se somaram. Você tem a taxação para compensar e o aumento original. E aí, quer dizer, agora foi essa semana o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizer para o Congresso, olha, se não aprovar a MP 1303, pode ter problema ali com financiamento do Plano Safra, pode ter que cortar a emenda parlamentar e tal. Esse discurso é difícil de colar no Congresso, porque, caramba, né, está se somando a alta do IOF que o Congresso derrubou, mas que foi suspensa pelo Supremo, né? Então,
há um tensionamento ali grande, principalmente com a bancada do agronegócio, porque afeta muito o financiamento.